Como disse, podemos entrar neste livro por diferentes portas. Podemos brincar o jogo de amarelinha, no espírito de Cortázar. E começar, por exemplo, pela página 33. Todos temos com o inconsciente freudiano uma relação de não quero saber nada disso. Acrescentar que pensa em mim, sem mim. Nada do voo da mosca, então. E os psicanalistas? Será que eles querem saber? Esperar-se-ia que sim. Porém, Lacan afirma que não. Eles tampouco querem saber. Pulamos até a página 69 e lemos: o inconsciente seria um saber insabido, savoir insu. Um saber que não se registra como tal e do qual todos preferem se desincumbir. Pode ser qualificado de acéfalo, não seria de alguém, posto que sempre do outro, como das matemáticas. Um modo de funcionar do significante, do qual não queremos inteirar-nos e que se revela nas nossas dificuldades a aprender ciências exatas, mas também nos impede o acesso ao discurso psicanalítico. É por esta razão que Lacan alinha a resistência dos analistas contra seu ensino com a resistência de todo mundo a aprender matemática. O comum a ambas disciplinas é encadearem signos com rigor e serem refractárias à intuição. Em suma, Freud teria dado ensejo a uma revolução na epistemologia, mas todos lhe viraram as costas. E não me parece à toa que Lacan diga isso na mesma conferência em que declara estar falando para as paredes. Vamos à página 138. O saber insabido, a rede dos significantes, ou por outra, o inconsciente freudiano, está sujeito à entropia maior ou menor. Deixa de ser necessário referir-se a uma libido ligada ou solta, modelo freudiano. Pode abandonar-se toda a conotação física ou biológica. Existe uma produção constante de saber durante uma análise que passa para o psicanalizante como isso que fala através dele e cuja atitude é não querer saber nada disso. E damos um salto até a página 122 para notar que Lacan submete de um modo cada vez mais exasperado o conceito de inconsciente a uma verdadeira tortura. Ele deseja arrancar da palavra, purgá-la, fazer com que cuspa e vomite os humores da sua impregnação ontológica pelas filosofias oriundas do cogito. Nos primeiros anos do seu ensino, resmunga um pouco contra o privativo in, que deixaria incólumes todos os preconceitos ideológicos da consciência, só que disfarçados pela negação. Depois, tenta uma redefinição algo aforística, porém civilizada, do conceito. Época de fórmulas inspiradas, tais como o inconsciente ser ético e não ôntico, e o psicanalista fazer parte do conceito de inconsciente. Mais tarde, ainda, enquanto debate com Aristóteles o problema do gozo e de sua relação com o significante, forja o termo paraître no momento mesmo que declara não ter nenhuma ontologia. E chega até sugerir que bem poderia substituir o de inconsciente. A palavra nova faria jus ao que a palavra velha deveria transmitir, mas não consegue. Voltamos à página 41 e lemos que o sentido do retorno a Freud é mostrar o que há de decisivo no que Freud descobriu e que fazia entrar no jogo de um modo completamente inesperado, já que era a primeira vez que se via surgir algo que não tinha estritamente nada a ver com o que alguém tivesse dito antes. O inconsciente de Freud é a incidência de algo completamente novo. Damos um salto à página 228 e encontramos: o analista faz parte do conceito de inconsciente.
O Estatuto do Inconsciente não é ôntico, mas ético. O analista faz parte do conceito de inconsciente. Significa que o conceito não é uma elucubração teórica abstrata, mas a realização da lei da comunicação. O emissor recebe do receptor a sua própria mensagem de modo invertido. O analista está incumbido de mostrar isso a quem diz direito, encarregando-se de que a mensagem que este acredita estar enviando a terceiros chegue a seu verdadeiro destino, que é o próprio remetente. O destinatário é o remetente. Descoberta elementar do tratamento psicanalítico. O Estatuto do Inconsciente não é ôntico, mas ético. Significa que o inconsciente não seria uma entidade localizada no interior da psique do paciente, mas o resultado da interação com seu psicanalista, melhor conhecida como transferência. Portanto, que haja ou não inconsciente em uma psicanálise em particular depende de que os significantes produzidos nela alcancem ou não seu destinatário. Isso resulta das decisões do analista quanto às suas intervenções, o que se deve chamar direção do tratamento. Voltamos à página 217 e lemos que levantar o recalcado consiste em saber juntar lé com cré. Ora, como lé e cré configuram o anverso e o reverso de uma contrabanda, juntá-los equivale a cortá-la e a mudar as suas propriedades de superfície que, em relação a este saber específico, terá deixado de ser unilátera para passar a ter duas faces discerníveis pelo analisante. Eilo, o famoso corte. Pulamos até a página 261. O inconsciente me fez fazer. Conforme o modelo clássico, determinista, de Freud, pensaríamos que o inconsciente de tal paciente foi responsável pelo desastre de carro em que se viu envolvido. O motorista não teria saído para passear, senão possuído pelo seu demônio interior para bater. Em outro lugar, exprimi a minha preferência por uma leitura menos animista do inconsciente. Prefiro pensar que o acidente permanece acidental, até o motorista conjecturar durante uma sessão que destruir o carro que ganhara do pai podia ser, uma mensagem dirigida a este último. A batida tornara-se um significante depois da ocorrência discursiva, não rodoviária, um significante do desejo paterno. A psicanálise é o trabalho de discurso que transforma o azar em acontecimento. Quase diria que o mau encontro na estrada foi o pretexto para o motorista inventar, não descobrir, inventar o texto que reescreve a sua história. E a página 253, o inconsciente se vê, é apenas um termo metafórico para designar o saber que só se sustém apresentando-se como impossível para que desta feita ele se confirme como sendo real. Isso é de Lacan. Não existe nenhum inconsciente. O que há é um conjunto de significantes articulados a que Lacan denomina saber. Mas é um saber impossível para mim enquanto consciência, o que não lhe impede de estar ali presente operando sobre nossas subjetividades, de um modo análogo a como a lei de gravitação age sobre os corpos. E desta feita, o real se diferencia da realidade, isso não para dizer que ele é incognoscível, senão que não é questão de conhecê-lo, mas de demonstrá-lo. Pulamos a página 74. Uma ética fundada no desejo, sempre do outro, e não na vontade intencional, tematizada em 1960, seria o convite a continuar a insistir
na interrogação dos próprios impasses, tanto na teoria como na clínica. Aprender a aprender do próprio não quero nem saber, como Lacan mesmo fazia, porque ele não era uma exceção. Sofria da mesma paixão de ignorância de todo mundo. A diferença era sua persistência em querer avançar pelo caminho de maior resistência. Me dei conta, disse, que meu jeito de avançar era da ordem de um não quero saber nada disso. Vamos à página 122. O antifilósofo não se conforma e, alguns anos depois, últimos do seu ensino, opta por incorporar, no sentido antropofágico oswaldiano do termo, das unbewusste ao francês como l'unbevu. Operação menos antifilosófica que linguistérica. A fabricação por homofonia com o termo germânico de um neologismo galo. Espera anunciar com ele um sujeito que fosse outra coisa que o que era desde Aristóteles. Suporte da substância. Hypokeimenon. Desde Freud, sujeito seria isso que aparece quando o eu se eclipsa no momento do equívoco, bévu. Em francês, der sujet, c'est dire que l'expérience d'un bévu est faite par l'être qui s'interroge dans le champ du langage sur l'existence de je. E a página 172, lemos que o inconsciente é uma superfície descrita. E que o inconsciente, a partir de Freud, é uma cadeia de significantes que em algum lugar, sobre outro palco, em outra cena, em outro sítio, se repete, insiste, para interferir nos cortes que lhe oferece o discurso efetivo e a cogitação que ele informa. O inconsciente, então, é uma cadeia que se repete, uma sequência de curvas fechadas que geram uma superfície, delimitam um plano, configuram um lugar, lieu. Cada superfície tem uma estrutura diferente. Uma banda bilátera com meia torção vira uma contrabanda unilátera. O discurso efetivamente proferido pelo analisante tem as mesmas propriedades. Podemos ver a estrutura aparecer nos cortes do discurso durante a sessão. Podem ser os silêncios ou as interrupções, mas não só. Podem ser os atos falhos, os esquecimentos, os lapsos. Uma interpretação seria um corte intencional da fala do analisante que cria ou aproveita uma lacuna existente nela. O corte verifica tal estrutura. Resta que o sujeito seria uma descontinuidade no real. Que real? O da psicanálise, definido desde o simbólico pela descontinuidade, pela lacuna, pelo buraco que faz existir um inconsciente. O inconsciente, lemos na página 174, surge da interpretação mesma. O avesso do discurso do analisante é o inconsciente produzido pela interpretação. Note-se, o inconsciente é produzido pela interpretação. E não menos surpreendente, o discurso do analisante é o avesso do discurso do analista. Cito: se o sésamo do inconsciente é ter efeito de fala, ser estrutura de linguagem, isso exige do analista que se ocupe do modo de seu fechamento. A estrutura do que se fecha inscreve-se numa geometria onde o espaço se reduz a uma combinatória. É propriamente o que se chama uma borda. Se estudamos o inconsciente formalmente, nas consequências da irredutibilidade do seu corte,
poder-se-á reordenar nele algumas funções, entre estética e lógica, das mais interessantes. A gente se dá conta de que o fechamento é o que fornece a chave do seu espaço e, concretamente, da impropriedade de fazer dele um dentro. Damos um salto à página 324 e lemos que, uma década depois de terminada a Segunda Guerra, Lacan escreve a que talvez seja a sua máxima ética mais importante, e o faz, como se deve, em latim. Escreve: De alio in oratione tu res agitur. O que o outro diz te concerne, é teu assunto. Esta máxima, dirigida como sempre aos psicanalistas vindos e vindouros, baseia-se na bem conhecida fórmula: o inconsciente é o discurso do outro. Sermos indiferentes ao discurso do outro, que seria o inconsciente que nos determina, não apenas é impossível, como a tentativa disso implica em cair, ora na canalice, ora nas mãos do primeiro aventureiro de plantão que se apresente como salvador da pátria. Em 1969, o diz, de modo mais claro ainda: o inconsciente é a política. Atenção, não diz que a política seja o inconsciente, mas o contrário. O inconsciente é a política. O que nos leva de volta para a página 31, para a minha lembrança de Cortázar, convidando o leitor a jogar amarelinha com seu romance de 1963, do mesmo nome. Estimo que caminhos diferentes não resultam exatamente no mesmo livro, mas, sendo eu o autor, não saberia dizer isso com certeza.